Neste quarto número, a gente tem 5 artigos divididos em dois conjuntos. Um primeiro conjunto referente à América Latina e outro conjunto referente à Rússia, assunto e país que a gente já havia tratado na última edição e que recentemente ganhou um destaque enorme na situação internacional por conta da crise na Síria e pelo fato de que a Rússia tem desempenhado um papel de mediação importante na negociação com os Estados Unidos para resolver o problema da Síria, ou pelo menos para evitar um ataque americano à Síria. É muito interessante, uma coincidência oportuna, que 2 dos artigos desse quarto número se dediquem à Rússia, não à política externa da Rússia, mas à política interna da Rússia, sobretudo a relação entre os movimentos sociais que tomaram as ruas de Moscou e São Petersburgo e de outras cidades do país no final de 2011, começo de 2012, que agora submergiram, mas que continuam presentes, na sua relação com o governo Putin. São 2 artigos, um examina mais o processo pela ótica dos movimentos, quem são os militantes, o que eles queriam, qual é a composição social, qual é a composição etária dos manifestantes, e um outro artigo que observa a mesma situação política, mas mais do lado da reação do governo frente a esses movimentos. Além desses 2 artigos, tem 3 artigos sobre a América Latina, que os 3 dizem respeito ao que se convencionou chamar aí de governos populistas ou governos bolivarianos que surgiram na região nos últimos 10 ou 15 anos. Tem um primeiro artigo, que é um artigo mais teórico, mais conceitual, mas que não é difícil de entender, e que procura analisar quais são as semelhanças entre os vários governos, e aí o autor procura olhar, é um autor argentino, menos os governos propriamente dito e mais os regimes políticos que estão sendo construídos em países como Equador, Venezuela, e 2 artigos que, na verdade, dão sequência ou aproximam-se mais de casos específicos, um sobre o Equador, outro sobre a Venezuela. O da Venezuela gira em torno da pergunta o futuro do chavismo sem Chávez, depois da morte do Chávez. É escrito por uma pessoa que foi membro de uma instância do judiciário, na verdade da justiça eleitoral na Venezuela, e foi expelida da justiça eleitoral quando Chávez assumiu o poder, mas é uma cientista política, e um outro que também é um cientista político que fala sobre as características peculiares do governo do Rafael Correa no Equador. E faz uma comparação interessante, ou permite pelo menos uma comparação interessante entre as características vamos dizer, do populismo do Correa com as características do populismo do Chávez. A maioria das pessoas acha que estamos falando das mesmas criaturas e, na verdade, são criaturas diferentes. Então, eu acho que a gente tem aí mais um novo número e acho que um número que mantém a qualidade dos números anteriores do Journal of Democracy.